Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da OP. E hoje a gente está dando seguimento ao nosso Giro das 11. Ficamos aí, os abandonamos pelo menos por 2 dias, mas eu tive um problema muito sério com o nosso sistema aqui. A princípio eu pensei que fosse só um problema de som e acabou não sendo. Aí no fim eu tive que levar o nosso equipamento aí para formatação. Mas está resolvido, tá, né? Ainda estamos verificando se não vai ter nenhuma surpresa, né? Mas a princípio tá tudo ok. Então, justificando, né? A gente vai recapitular esses 3 dias que a gente ficou fora de ar aqui com vocês. Esperamos fazer de uma forma bem mais rápida, né? Ok. Bom, gente, a primeira coisa que aconteceu no dia 1º de junho, foi de madrugada ainda, eu postei uma mensagem aqui, muito bonita, né? E até pedi para que o pessoal lesse até o final, porque é realmente é uma mensagem muito bonita. Foi uma parenta minha, Regina, que havia enviado, e eu gostei muito, né? Ela fala sobre o arrependimento ou a chateação de um padre, exatamente esse aqui da figura, quando ele foi dar um sermão no lugar que seria a primeira vez que estaria dando sermão, né? Falando a missa dele lá, tal, e tem um sermão. E no fim não tinha ninguém na igreja, praticamente sem ninguém. Então, pelo que ele conta aqui, vocês vão ter que ler aí, porque inclusive como já faz 3 dias, eu não estou bem lembrado da história. Mas ele fala sobre faz o sermão dele e depois ele se lamenta, ele fica chateado porque haviam lá um casal que havia chegado no meio da missa, ficou sentado lá atrás, uma pessoa assim meio moribunda, né, tipo mendigo, né, mas com uma corda na mão, umas 3 crianças, tal. Bom, sei que depois, bem mais à frente, depois de um bom tempo, ele foi fazer um sermão e ele comentou a respeito disso. Ele comentou a respeito disso e ele estava chateado, né? Porque ele falou assim, o padre que fracassou. O sermão dele foi mais ou menos em cima disso, né? Ele lembrando lá dessa missa dele. Aí vocês vão ler aí, vocês vão saber melhor da história. Mas, no fim das contas, o casal que estava lá estava se despedindo, se divorciando, e em função das palavras dele na missa, esse casal continuou a vida deles juntos. A pessoa que estava lá com a corda na mão, toda, né, maltrapilha, era uma pessoa que estava querendo suicidar, deu uma guinada na vida dela em função daquele sermão e alguns outros acontecimentos. Muito bonita a história. Se vocês, para quem gosta de história, olha, vai adorar, é muito bonita, tá? Leiam, e lá ainda ele tem 5 situações que ele tira, né, de lição, né, sobre aquilo, né? Então ele fala assim, o padre ficou em choque e começou a chorar junto com os fiéis. É porque esses fiéis
é exatamente aqueles poucos que estavam no sermão dele, né? Então, resultado não, né? O moral da história, né? Só para vocês, para causar o interesse de vocês, né? Então, eu achei muito legal. Às vezes a carapuça serve também, tá? Então, exerça o seu chamado, né? Trabalho ou missão com dedicação e zelo, independente do número de participantes. Pois é, gente, às vezes eu estou falando aqui, eu sei que eu tenho uma boa quantidade de seguidores, mas nem sempre eles estão disponíveis aqui para gente. Mas eu não vou desistir, sinceramente, eu posso mudar a forma de atuação de alguma coisa, mas eu não vou desistir porque eu estou com poucos ouvintes. Eu vou continuar, é uma coisa que eu gosto, me faz bem, né? Me sinto útil, assim. Então eu acho que é o mais importante por aí. Então você procure fazer, dar o melhor de si, mesmo que seja para pouquíssimas pessoas. Dê o seu melhor, olha lá, todos os dias, pois a cada dia, né, você é um instrumento do bem, né? Um instrumento do bem para a vida de alguém. Muito legal isso, né? Então, nos piores dias, né? Nos piores dias de sua vida, você ainda pode ser uma bênção na vida de alguém. Olha que legal, né? O dia que você considerar como um dia mais infrutífero da sua vida, na verdade, não é que ele é o dia, mas ele pode ser o dia mais produtivo do mundo para você, espiritualmente, né? Então tem umas mensagens aqui que são conclusivas desse acontecimento do padre. Faço questão que aqueles que gostam desse tipo de assunto, né, procurem assistir, porque é uma mensagem muito bonita, tá? E procurem assistir. Beleza, aqui não é o caso assistir, é ler, né? A gente está fazendo de bom coração. Tá na nossa página, no portal da UP. Isso aqui foi dia 1º de junho, tá? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isso aí eu achei muito relevante. Assim, teve a mensagem matinal, né? A nossa mensagem matinal, teve um exercício e tal, né? Olha lá, quem constrói nosso caminho, né? Quem constrói nosso caminho somos nós mesmos. Não podemos culpar ninguém. É verdade, é você que decide o que é melhor para você e você é que toma as decisões, né? Não pode culpar ninguém. Nem Deus, nada disso, hein? Eu sou muito contra esse negócio de Deus é isso, Deus é aquilo. Eu acho que quem é somos nós. Deus faz parte de todo o nosso contexto. Mas as decisões não vai falar que né, foi Deus que quis assim. Não, não é assim que funciona, tá? Certas coisas não há como a gente explicar. Aí você busca essa explicação espiritual. Mas 99% das coisas que nós fazemos, nós é que somos os responsáveis, os causadores das consequências que acontecem. Isso não tem como fugir disso. Não vai falar, eu falei aqui em culpar alguém, não. Culpe você. Se foi bom, ótimo. Se foi ruim, foi você que tomou a decisão de fazer, prosseguir, não sei. Ok? Então eu acho que isso daí é muito importante. Aqui teve um negócio bacana, eu achei muito legalzinho isso aqui, né? Se bem que eu comentei, acho que no dia seguinte até, né?
Eu achei muito bacana isso aqui. Quem escreveu, né? Para um bom entendedor, um pingo, né? Como é que é? Um pingo é uma letra, ou uma letra, uma frase, sei lá. Mas La Paz não está, né, em cosas materiales, ni em relações em nuestro interior, né? Não está com o nosso interior. La Paz está em Bolívia. Muito bacana isso. Então não tem mesmo, né? A gente a paz não está em nada material nem no nosso interior. Ela está na Bolívia. Muito bacana isso aqui, viu? Espirituoso. Tá legal. Aí teve esse negócio do ângulo, que aliás já foi um assunto da semana anterior, né? Saber a diferença ângulo reto, agudo, obtuso, para poder responder isso aqui. Isso é muito fácil e qualquer pesquisinha que você fizer aí, a maioria sabe, e quem não souber, faça uma pesquisa aí. Mas a gente vai dizer, o reto é o de 90 graus, agudo é qualquer ângulo entre 0 e 90 graus, menor que 90, entre 0 e 89,99999 é um ângulo agudo, ele é menor que 90 graus, tá? Maior que zero, claro, né? E o ângulo obtuso, que é o qualquer ângulo maior que 90 graus. É o 90 graus, 0,00001 já é obtuso, ele é maior que 90 graus, tá? Então o reto é 90, agudo é menor que 90 e obtuso maior que 90. É uma boa resposta. O importante é entender isso, viu, gente? Bom, beleza. O que mais? Ah, sim. Aqui foi um assunto legal. É meio que político, mas eu gosto muito. Meio não, é bem político. Eu gosto muito desse camarada aqui, já sempre falei para vocês, e a partir de agora, de junho, a gente tem um assunto que eu gosto demais. São dois assuntos que eu estou lendo bastante. Um sobre indígena e outro sobre cangaço. São dois assuntos que eu gosto, sempre gostei. Mais à frente ainda vou comentar. Mas aqui ele vai estar falando, quando eu comecei a ler a respeito, né, ele está falando, nós citamos alguma coisa a nível de governo ditatorial, de ditador. E quando você fala aí em governo militar, um monte de coisa, tem várias formas de você ver isso. Tem muita gente que fala aí que não, ditadura jamais. Olha, eu vou ser sincero para vocês. Eu tenho 65 anos e vivi esse governo, tá? Eu comecei a trabalhar em 71, tinha acabado de fazer 15 anos. 15 anos, em 71 vim para essa região. Fui trabalhar para ajudar meus pais. Mas era uma época, o governo militar, isso foi em 71, o governo militar tinha assumido 6 anos, 7 anos antes, de 64. E eu vivi essa época. Assim, vivi a minha adolescência que eu nem percebia nada, né? Mas aí, com 15 anos, eu já estava no mercado de trabalho. E olha, eu vou ser sincero para vocês. Ruim era para bandido. Bandido morria. Tinha Esquadrão da Morte. Eu acho que eu até já falei alguma coisa a respeito aqui. Mas para bandido era horrível. Mas era diferente, né? Era uma época muito diferente, né? Os bandidos não eram na classificação que se tem hoje. 71, né? Então, em 70 teve aquela terceiro mundial do Brasil. Até tinha aquela musiquinha, 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Então, 90 milhões.
Hoje nós somos quase 3 vezes isso, né? Então, acho que já ultrapassamos 220 milhões de habitantes. Então, era muito diferente, né? Emprego não existia a automatização que tem hoje, era muito menor, né? Então, por exemplo, onde se necessitavam de 10 pessoas trabalhando, né, uma máquina lá, um processo qualquer, eram 10 pessoas trabalhando ou mais. Hoje não, hoje com toda a automação, modernização que aconteceu, isso aí diminuiu, já não precisa de mais 10 pessoas, muito menos, 2 talvez, olha lá. Mas, em compensação, a produtividade teve que aumentar, porque o consumo aumentou exageradamente, lógico. Bom, então, mas era uma época que a gente mudava de emprego facilmente, né? Eu passei por situações assim. Sim, eu trabalhei numa empresa, Fielcorp, que hoje é Gerdau. Aí eu saí de lá, fui para outra empresa, Metalúrgica Volta Redonda. Metalúrgica Volta Redonda não estava. Me desgostei, fui para o Papel Simão. E assim a gente mudava de emprego porque tinha emprego. E a gente não tinha tanta escolaridade como se tem ou exige hoje. Então, era muito diferente, né? Então, eu particularmente não tenho nada contra. Eu não era bandido, então não tinha problema. Não era bandido, não era jornalista. Jornalista vive de quê? De fofoca. Só isso. Ele reporta, quem reporta alguma coisa é igual a dona da rua lá que faz fofoca com todo mundo. Ela dá as notícias. E repórter não era toda a notícia que podia dar, porque tinha um cala-boca. Tudo bem, você concorda que para essa liberdade pública foi muito melhor. Mas você concorda também que virou uma zona, né? Naquele tempo, você tinha 2 partidos políticos, acho que era PMDB, não sei se é PMDB ou MDB, não. E Arena, eram 2 partidos, né? Hoje, você não consegue saber quantos tem, a gente sabe que tem aí para mais de 30, para menos de 100. Mas é muita coisa. Então todo mundo virou partido. E olha, é uma vergonha, porque criou-se tanto dizendo que é para o povo e a palavra democracia, aliás, esse assunto de ditadura veio tudo em função disso. Esse assunto de democracia, o que é uma democracia? É o povo participando, né, da política, das atividades feitas dentro do lugar que ele mora, da região que ele mora, do país que ele mora, né? E o povo participa, o povo ajuda a decidir o que é bom. Agora eu vou fazer uma pequena pergunta. Nós decidimos alguma coisa? Eu posso falar que, não, imposto de renda esse mês aqui eu não posso. Eu posso só falar, abrir a boca e falar assim, não vou pagar mais imposto de renda, porque todo mundo lá em Brasília está roubando. O dinheiro que eu pago, que é para voltar para o benefício meu vizinho, meus filhos, a minha família, né? Do povo, volta para o povo. Sabe que não é assim. Idiota é quem pensa isso hoje, principalmente. Exemplo, mês passado comentamos. Hoje em Brasília são 513 deputados. Você sabia que desses 513 deputados, somente 27, isso aí dá menos de 6%, tem que fazer a conta aí, mas está aí entre 5% e 7%. Somente 27 desses 513 foram eleitos diretamente pelo povo, o resto é conchave político.
é centrão jogando bola para o lado direito, para o lado esquerdo, para o que der mais para eles, não é o que der mais para você, o povo, é o que der mais para eles. Então, cara, e tem, olha, se a gente ficar falando isso aqui, a gente vai ficar o dia inteiro aí. Então, fica uma pergunta: você vive numa república democrática? Ou você acha que você não vive numa ditadura? Pare e pense, né? E tem certas coisas que aconteciam na ditadura que eu acho que hoje, se acontecessem, ia melhorar bastante coisa aí, viu? Pelo menos o exército ia conseguir entrar dentro da favela, que nem isso consegue mais, né? Não ia ter essa bandidagem toda. Hoje, naquele tempo, você tinha... militar, rouba. Mas era meia dúzia de gente ali. Agora, hoje, é todo mundo, cara. Se você for na prefeitura perguntar pro office boy lá se na sua rua tem esgoto, rede de esgoto, peraí, ele vai te subornar, dá 50, aí eu já falo pra você, senão você vai lá no final da fila. É mais ou menos por aí que funciona a coisa. Então tá todo mundo roubando. Olha, tá incrível, não dá pra gente separar, sabe, o joio do trigo mais, não tem mais como. Virou uma baderna. Tá aí o nosso governo atual. Então, gente, fica só essa pergunta. Você acha que você não vive numa ditadura? Então, eu acho que é pior do que quando tinha os militares mesmo. Pelo menos a bandidagem não era tão bandidagem para matar e entrar na tua casa e dar tiro na cabeça do teu filho, roubar o celular. Pelo menos essa bandidagem está melhor. Era melhor naquela época do que a que tem hoje. Mas, gente, a gente paga pelo que escolhe. Então, é bem por aí. Por isso que eu citei isso daqui. Ouçam, assistam esse vídeo. Se não for por aqui, procurem. O rapaz é o Eduardo Bueno, é um historiador fantástico. Ele é bem cômico assim, na maneira de falar. É divertido, é uma coisa que você grava, é muito legal, tá? Então tá aí, eu deixei o assunto que é um assunto que a gente vive nesse momento. Como eu sempre digo, falei demais pro meu tamanho. Muito bem, gente. Continuando aqui, aí tivemos uma outra questãozinha. Isso tudo aqui dia 1º, tá? Aí fiz o anúncio aqui do mercado de trabalho, que agora, a partir de hoje, nós estamos modificando também isso aqui, tá? Umas equaçõezinhas aqui. Olha, eu tenho ficado muito contente, tem muita gente acompanhando e gosta de participar desses exercícios aí que a gente passa. Muito legal, a gente espera que poder estar sempre continuando com vocês. Aqui eu já passei a mensagem dia 1º que não deu para a gente fazer a nossa gravação, né? Uma palavra legal aqui nesse exercício, eu coloquei: se você sabe o que é persuasão. Tem muito pouca gente que participa. Não, muita não, mais de 6.500 pessoas. Mas eu aposto que participaram por causa do joguinho aqui, não porque para procurar responder o que é persuasão. Muita gente não sabe o que é isso, tá? Mas eu vou citar aqui. É o poder de você convencer alguém, tá? Agora procurem essa palavra no dicionário, vocês vão saber melhor do que eu falei agora. Entender muito melhor, né? Aqui outro exercício bacana, ó, de raiz aqui, muito bacana, teve uma participação sensacional. O pessoal está gostando de matemática, eu estou achando legal isso aí, né? Essa aqui foi sensacional também, é um exercício
Matemática bem simples, né? Mas teve uma participação maravilhosa. Fico muito contente com isso, né? Saber que o nosso pessoal... Essa aqui, tadinha, foi uma equaçãozinha matemática tão... E é simples, super simples. Mas muito pouca gente, viu, né? Deixa eu ver. Portal, esse foi dia... Ah, tá, e houve a mensagem matinal, que foi dia 2, né? Na quarta-feira. Foi ontem, né? Então, galera, nada melhor que começar o dia com um bom pensamento. Que tal? Gratidão por tudo. Verdade, né, cara? Então, a gente vive um mundo aí cheio de problemas, mas a gente vai tocando barco. Vai conseguindo vencer obstáculos, que é o mais importante. Eu já expliquei uma vez aqui para vocês, eu volto a falar. Eu, a partir de um certo período, eu vivia muito das minhas, né, expectativas. Tinha um monte de expectativa e ficava torcendo por elas. Mas depois eu fui vendo que nem tudo é do jeito que a gente quer, né? Então eu comecei a ter assim, todos nós temos obrigações todos os dias. Você tem que, sei lá, consertar a cadeira que estava quebrada, aliás, eu estou fazendo isso, limpar o ventilador que já agora não está usando porque é inverno, mas tirar o pó, limpar, dar uma manutenção nele, né? Pintar uma casa, um portão. Todos nós temos obrigações, todos os dias. Eu tenho que estar aqui transmitindo, falando alguma coisa. Então, depois que eu terminar aqui, você pode ter certeza que eu vou falar uma coisa. Menos um. Que eu já fiz, eu realizei. Então eu levo as coisas muito assim. E agradeço por ter conseguido realizar. Então nada melhor que começar um dia, né, o dia com um bom pensamento. A gente tem um bom pensamento. Pô, eu já tenho tal coisa a fazer, né? Conseguir fazer e ter gratidão. Isso é o mais importante para todos nós. Ok? Muito bem. Opa, estou conseguindo fugir aqui do... Aí, sem falar muito, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa além disso. Foi a matemática, daí eu fiz uma ilustração pequena aqui a respeito de segurança, o pessoal de segurança que vai gostar, né? E aqui uma do pessoal de resistência de materiais. Aliás, até vou citar para vocês, eu tenho 2 aulas de resmate muito legal aqui, assim, bem simples, bem assim, de uma forma informal, né? De uma forma informal, legal isso, né? Mas assim, bastante informal, que fala sobre resistência de materiais. Como eu sou um projetista e trabalho também com a área mecânica, eu acho que a gente, como profissional, tem que ter na cabeça certas coisas constantemente, né? E uma delas, até tá aqui, ó, ele tá falando o que é tração, o que é compressão, né? Nossa, eu não estou conseguindo ler, gente, que isso? O cisalhamento, a flexão, a torção. Então eu tenho isso como base, né, profissionalmente. Então eu sei bem definir em termos técnicos o que é isso, sei as fórmulas principais para isso e alguns dados que são necessários ter. Então eu acho que é muito importante para quem é dessa área ou qualquer que seja a área que você atue, você ter certos fundamentos básicos que tem que estar na sua cabeça constantemente, tá? Então, só para dar um exemplo, por exemplo, tensão. O que é tensão? Uma tensão de flexão. Momento fletor sobre momento resistente. O que é um momento fletor? O que é um momento resistente? Né? Por exemplo, qual a tensão de ruptura, né, do aço SAI 1020? O 1020 fabulosão né? 42 quilos por milímetro quadrado. Né?
O que são essas tensões? Ó, todo mecânico tem que saber que tensão de ruptura é igual a tensão de tração, que é igual a tensão de compressão. Que a tensão de cisalhamento, que é um momento cortante, né? A tensão de cisalhamento é igual a 70% da tensão de ruptura de um material. Acabei de falar a ruptura do aço SAI 1020, 42 quilos por milímetro quadrado. Tá vendo como tá na minha cabeça? Então a gente profissional tem que ter certos dados, você não precisa ser o ó do borogodó de nada. Mas tem certos dados que são muito importantes, né? Seja a profissão que for, né? A costureira tem que saber exatamente qual tipo de linha é melhor para alguma coisa, tecido melhor para isso, para aquilo. O padeiro, qual que é o tipo de farinha melhor para isso ou para aquilo. Tempo de cozimento ou para assar de alguma coisa. Cada um de nós temos alguma coisa que a gente tem que ter como... porque é uma referência importante para qualquer conversa. Eu só vou convencer você ou qualquer outra pessoa que eu conheço alguma coisa, tendo algumas coisas que naturalmente eu esteja falando sobre elas. Faz parte do meu dia a dia, né? O pedreiro, o vidraceiro, todos, qualquer um. Muito bem. Então, tá aí. Por isso que a gente sempre está insistindo em aprender, ter conhecimento, repassar, porque quando você repassa, você relembra, tá? Muito bem. O que mais? Tá. Falando em relembrar, no início do bate-papo, eu citei para vocês que a partir dessa semana a gente está falando sobre os indígenas brasileiros. Mas por quê? Olha, eu até coloquei um pensamento aqui, mas olha, isso tem muito assunto, tá? Você sabia, né, que mais de 70% das cidades ou rios e outras coisas no Brasil tem nomes indígenas e não sabemos os significados? E é verdade, eu moro aqui no Vale do Paraíba, minha cidade chama Jacareí e é indígena. Vizinhos aqui nós temos Guararema, né? Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá. Nossa, tem um monte. Qualquer lugar, 70% do nome de cidades que a gente conhece, sabe, aqui do Brasil, tem nomes indígenas. Aí a gente pergunta, o que você sabe disso? Eu lembro que eu aprendi na escola, né, que eram os tupiniquins e os tupinambás, e que tupiniquins habitavam o litoral e tupinambás habitavam o interior. E que tinha oca, que tinha taba, que depois de algum tempo foi aprender que Iguaçu é grande, Mirim é pequeno, Mogi é rio, e umas outras coisas, né? Então são algumas coisinhas. Eu lembro de quando eu comecei a aprender sobre lendas, por exemplo, brasileiras, né? Tinha lá o Saci Pererê, um punhado lá. Mas eu lembro que falava sobre os índios. Aliás, eu até vou procurar isso que vai estar dentro do nosso assunto. Os Guaicurus, que eram hábeis cavaleiros, né? Montavam muito bem. Então, eu vou procurar, porque eu não procurei ainda. Mas eu comecei a ouvir um pouco do Eduardo, inclusive, as histórias, né? E essa, por exemplo, os Goitacá. Goitacá é lá de Campos de Goitacazes, no Rio de Janeiro, né? Onde tem petróleo lá e tal. Pelo menos é muito famoso lá por isso, né? Bacia de Campos, que o pessoal fala, apesar que ela não fica no litoral, tá? Então, e que são os índios mais ferozes que tinham. Ouçam, assistam,
Se não for por aqui, que seja lá direto com o Eduardo, né? Procurem lá no YouTube. É muito legal. Então eu estou fazendo, a partir de hoje, eu comecei a fazer uma sequência sobre as tribos indígenas do Brasil. Então comecei com esse do Goitacá, que eu achei muito legal. O de hoje também, já vou falar para vocês, agora eu estou assistindo os das missões, mas uma coisa que eu não, em 2010, fui com a minha esposa, minha filha, né, os parentes dela, nós somos juntos, né, um grupinho, para Buenos Aires. Ficamos lá uma semana. Aí, e visitamos vários lugares e ao lado do Zoo de Buenos Aires, que é sensacional, ao lado do Zoo tem o Jardim Botânico. Aí nós fomos no Jardim Botânico, ver algumas coisas legais que tinham lá. E você sabe qual foi a minha maior surpresa? Foi eu ter visto uma estátua de um índio, sabe esses índios de franjinha, né? Franjinha pelada e tal. Índio igual o nosso aqui, o nosso tupiniquim, o nosso tupinambá, os nossos índios. Falei, não é possível. A gente imagina assim, lá na Argentina ter mais alemão, gente clara, muitos ainda acham que são metidos, etc. Mas olha, eu não imaginava, né, que para mim o mais próximo da cara do Maradona era uma mistura lá de um branco com alguma coisa. Mas eu não imaginava que tivesse índios iguais aos nossos. Rapaz, aí eu comecei a ouvir através do Eduardo aqui sobre as tribos indígenas do Sul. E ele vai estendendo para o Uruguai, para a Argentina, sabe? Bacia do Plata. Então eu estou fazendo agora comecei já, uma escala para a gente conhecer as tribos indígenas, né? Eu achei muito legal, até dentro desse assunto, né? Eu vou começar a fazer apresentações aqui para quem tiver interesse, que acompanhe. Pelo menos vou tentar ser cronológico, né? Assim como estou fazendo de cangaceiro. Eu gosto muito de cangaceiro, as histórias, né? E eu estou começando a fazer. Eu aproveito meu tempo, gente. Pelo menos o que eu gosto, né? Mas independente de eu gostar, saber é muito importante, tá? E aqui eu procurei, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Olha que legal. Olha lá, povos indígenas do Brasil. Gente, sensacional. E ó, dá para ter uma ideia. Aí a gente fala assim, puxa vida, a gente devia ter, né, como, sei lá, uma cadeira de escola, pelo menos uns 2 anos, sobre a língua tupi-guarani, né? Que é a origem na nossa terra. Mas olha, rapaz, tem coisas que a gente não... Elas são atualmente mais de 160 línguas e dialetos são falados pelos povos indígenas do Brasil. Aí fica difícil, né? Tá mais fácil aprender inglês ou então francês, sei lá, do que 160 línguas. Apesar que deve ter uma similaridade, mas eu acredito que seja muito difícil, né? Mas eu tenho esse interesse, por isso que eu resolvi expor esse assunto. Talvez tenha bastante gente aí que tenha esse interesse, se quiser nos acompanhar, né? Ou fiquem à vontade para fazer suas pesquisas. Mas deem uma olhada nesse artigo, eu até vou parar um pouquinho aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Só você me dá línguas do nosso povo aqui, tá? Então vocês vão ter vários assuntos, olha aí, ó. No Brasil atual, iniciativas indígenas, né? Realmente a gente pensa que não está sendo feito algum programa, mas está, sabe? Direitos, né? Política dos indigenistas, olha, muito legal. Eu dei uma lida aqui e não li completa, então eu tenho que dar uma aprofundada, né? Sobre a colonização, a língua tupinambá. Olha,
é sensacional. Para quem gosta, é um prato cheio. Mas eu acho que não é só questão de para quem gosta, eu acho que a gente tem que saber, sabe? O povo que não conhece a sua história, não conhece a si próprio, tá? Então tem gente que não vai saber a diferença entre ditadura e democracia, por exemplo, né? E saber, pelo menos, analisar o que é que a gente vive nesse momento. Então, o assunto de hoje, vamos até lá. Eu comecei esse assunto e o assunto de hoje, né? Esse aqui eu passei, Goitacás, passei ontem, tá? Ouçam, assistam, vocês vão adorar. E ele é sensacional, a forma com que ele explica, né? E tem uma coisa interessante, né? Então eu vou citar de antemão aqui. Eles eram 12 mil índios naquela região. E tem uma história toda, porque foi uma capitania hereditária que ninguém queria, deram pro capitão lá, dono da capitania, né? O pior deles, o mais pobre, né? E deram aquela capitania porque lá tinham os índios mais ferozes da nação, né? Do país, né? E esses índios, eles comiam, eram antropófagos, mas eles não. A antropofologia, vocês vão ver no capítulo de hoje, que eu vou citar, que a antropologia era um ritual. Existia um ritual, né? Então é uma coisa muito legal, vocês saberem. Mas eles, os goitacazes, eles praticavam não antropologia, eram antropófagos, mas para se alimentarem mesmo, não era por ritual, alguma coisa assim. Olha, gente, é um negócio assim fora do comum. Vocês têm que assistir, sabe? Tem que conhecer, tem que saber disso aí. Não é possível a gente ficar leigo de tanta coisa, sabe? Então eles eram fantásticos. E desses 12 mil índios que tinham nessa região, ali, região de sul do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro, uma partezinha de Minas ali, né? Esses índios eram em torno de 12 mil índios. E eles era impossível conquistá-los. Os que chegavam perto morriam. Então, o único meio que eles acharam para matar, exterminou essa nação, foi com a varíola. Eles colocaram roupas contaminadas, né? E eles não sabiam o que era, foram lá, pegaram, passou a varíola para ele e esse negócio aí contaminou toda a nação deles. Rapaz, agora vocês veem essa atrocidade que eram feitas pelos portugueses. Não só portugueses, espanhóis estão na jogada, até franceses que estiveram por aqui também estão nesse meio aí. Gente, não percam, vale a pena, tá? Conhecer, saber sobre isso. Não é só fazer conta não, hein? Esse exercício também foi legalzinho, tá? Muito bacaninha. Eu sempre faço um desafio, né? E a turma gosta. E eu tenho ficado contente porque gostam e resolvem, né? Esse aqui, nossa, aqui foi tão pouquinho. Mas também tá valendo. E foi outra mensagem, foi a de ontem, que eu não consegui. Aí eu tive que tirar o computador de todo o sistema aqui e levar para o rapaz lá do TI para poder resolver. Esse aqui foi à noite. Olha, tem umas mensagens que a gente põe à noite, às vezes ela tem uma visualização enorme, sabe? O pessoal gosta tá gostando de analisar isso aí, então me deixa assim, nos deixa, né? Super felizes e com certeza isso é muito bom para todo mundo, tá? Tá. Esse já é de hoje, tá? Então a mensagem de hoje é quinta, né? Então eu coloquei lá, quintou.
Então é assim, é mais ou menos o que me aconteceu esses dias com o computador, tá? Mas eu falo com vocês, sou eu que bolo as mensagens, eu não fico tirando aí, pesquisando o que eu vou escrever. Eu mesmo bolo e às vezes até acho que eu tô repetitivo nelas. Hum. Mas aqui, ó, se não deu certo, peça desculpas e recomece. Eu fiz isso. Apenas não desista. Pense que vai ficar melhor. Também acho. Tá? Não desisti, estou aqui de novo, dando a cara para apanhar, e eu acho que vai ficar melhor. Tá? Então é por aí. Tá? Tem um exercício aqui. Aqui é o seguinte, tem um que eu falei para vocês de resistência de material, né? Esse eu vou ter que entrar aqui. Tem uma questãozinha aqui, deixa eu ver se eu aumento aqui. Isso aqui até é uma questão, mas não precisa resolver. Quem quiser, resolva, tá? Qual a altura da árvore? Olha lá. Então, se você souber a trigonometria, você sabe essa altura da árvore tranquilo. Dou uma dica. Pela tangente a gente resolve, tá? Então, mas eu antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. E anteriormente eu falei alguma coisa sobre resistência de materiais que o projetista tem que ter na cabeça e tal, né? Então eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó, esse aqui é o nosso portal da OP lá no YouTube, aqui no YouTube, ó. Aqui, ó. Ó, eu estou muito feliz. Todo dia tem, né? Ou pelo menos na semana entra alguém no nosso grupinho aqui. Ainda bem, né? E cada vez eu me sinto mais com responsabilidade desculpem, de evoluir, porque a gente vai tendo ouvintes, né? Gente que nos prestigia, então nada melhor do que prestigiá-los, melhor ainda. Então aqui eu já mostrei para vocês, né, quando o assunto é corriqueiro, né, uma live qualquer, eu sempre ponho essa imagem. Quando é uma live das lições de AutoCAD, eu ponho esse mapinha aqui. Quando é algum assunto que é referente às lições que a gente pretende dar, que são projetos de tubulação e instrumentação, a gente põe esse desenho de isométrico, né? E é um sisteminha que eu criei para poder fazer uma separação aqui dos assuntos, né? Então, quando é alguma coisa que é saudável, né? E a gente põe aqui na nossa mensagem do Giro das 11. Quando é uma coisa bem popularesca, assim, eu tenho a minha receita, né? Ela, ó, me receitou o mar. Não é só eu não, é o mar mesmo, tá? O médico receitou tomar banho de mar. E algumas coisas assim, tá? Então lá embaixo, lá no início, já tem 1 ano e meio que nós estamos trabalhando aqui, toda a parte de projeto de tubulação, ó, eu coloquei, esse aqui eu disse, todos de instrumentação, tem acho que 7 aulas aqui, ó, essa aqui foi a última delas, tem essa imagem aqui, né, essa capa, né, e vários outros. Os de tubulação todos são assim, ó, perda de carga. Tem assuntos interessantíssimos e comentários a respeito, muito legal, tá? Então, para cada um eu tenho um tipo de apresentação. E na parte de resistência dos materiais, eu deixei esses dois aqui, ó, que é o Resmate. Tem uma apresentação 1 e uma apresentação 2, tá? Muito boa para que dentro daquele assunto, né, que a gente acabou de comentar aí sobre o projetista guardar certas coisas, e foi bem isso aí que eu fiz aqui, nessas 2 aulas aqui, tá? E antes disso, logo no início, quando a gente começou o portal,
Eu vou comentar isso aqui justamente porque para você calcular aquela parte de trigonometria, tá? Também no nosso começo aqui, nós temos aqui, ó. Então, estão vendo que bem as primeiras, né? A primeira dela, eu tinha o primeiro vídeo que eu fiz. No vídeo tem a minha sala de aula aqui, mostra umas coisas mais pessoais, né? Quem somos aqui, né? Aí vídeo. Aqui vem, ó, trigonometria. Esse vídeo foi sensacional. Ele é muito bom, é muito prático. Não tem como não aprender ou trigonometria sem quem assistir isso aqui vai ficar conhecendo, tenho certeza, tá? E logo em seguida eu fiz um sobre fração e números decimais, tá? Então esse da trigonometria dá para responder muito bem aquele exercício da altura da árvore lá que nós estamos só comentando, tá? Fora que ele é interessante. Então, é o nosso terceiro e o quarto vídeo, ó, são sensacionais. Isso aqui, ó, foi deixa eu ver o tempo, aqui tá há um ano que a gente fez, tá? Muito bem, gente, é só para poder citar para vocês que a gente tem esses assuntos, tá? Não são coisas que a gente está perguntando aleatoriamente sem ter fornecido alguma informação a respeito, né? Então tá aqui, ó, olhando aquele vídeo, quem não souber vai conseguir resolver isso aqui, tá? Beleza, gente, é só para poder responder. Agora, depois tem mais duas fotos. Essa daqui eu já comentei, inclusive, a respeito, tá? Teve uma época aí que nós vivemos aí fora, uns 3 anos, 20 anos atrás isso, tá? Aí nós fomos até Fátima, essa foto aqui nós que tiramos. Então vocês estão vendo, eu já comentei sobre isso aqui, tá? Aqui tem uns restos mortais lá de cinzas, né? De uma das meninas lá que viram Fátima lá na gruta lá. Então o pessoal costuma descer essa rampa aqui, ó, de joelhos, dar uma volta nisso aqui e voltar pro início. Olha, mas eu vou ser sincero para você, eu não concordo com isso aqui de jeito nenhum, tá? Acho que a gente pode fazer sacrifício. Quer fazer sacrifício? Doa alimento para quem precisa, faça uma caridade, isso aqui. E o pior que eu achei, desculpem aqueles que têm crença, eu deixei isso aqui, mas leiam isso aqui, ó. Tá vendo? A pessoa chega nesse lugar aqui, ela põe o negócio no joelho para ir joelhado. Aí vai joelhado daqui até lá, isso aqui, ó, tem mais ou menos uns 150 metros. Daqui até lá, aquele muro lá. Esse muro aqui está escrito bem-vindo a Fátima, tudo quanto é língua, tá? Aí você passa por essa porta aqui, aí passou por essa porta, vem para essa rampa descendo para fazer a volta lá e subir, igual a moça tá aqui, ó. E tem na minha opinião, um sacana de um clero que incentiva isso para a pessoa fazer um troço desse. Em vez de fazer isso, por que não pede para fazer uma caridade, doar alguma coisa, ajudar uma outra pessoa, em vez de estar fazendo isso? Então eu deixei, quem quiser ler que leia, mas tá aí a minha indignação. Eu tenho fé, acredito. Mas no homem que escreveu isso aqui, Deus que me perdoe. Esse cara não é ele que devia estar ajoelhado aí fazendo isso aí umas 200 vezes. Desculpem aí, gente. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Tá. Aí, como a gente falou, iniciamos o assunto dos indígenas. Eis aqui, ouçam isso aqui. Isso aqui é um vídeo bacana, ele deve dar uma meia hora mais ou menos. É o banquete antropológico.
antropofágico. Então, eles vão citar algumas coisas sobre esses costumes indígenas. A gente ainda não está exatamente em tribos indígenas, tá? Mas a gente está falando de uma forma meio genérica, que era bem comum. Os do sul, a maioria, os guaranis, os índios guaranis, não eram antropófagos, eram os mais dóceis. Por isso que Bandeirantes saía, porque eles viviam nessa região de Paraná, Santa Catarina, indo ali para o lado do Paraguai, norte do Rio Grande do Sul. Os índios guaranis, né, eles foram facilmente catequizados, tanto é que houve as missões, e os bandeirantes iam atrás deles. Teve esse bandeirante era tudo assassino, tá? Não tem nenhum. Na escola eles não falam isso pra gente. Mas eles eram todos assassinos. Teve um deles lá, eu não lembro o nome dele, aí vocês vão mais pra frente, a gente vai apresentar. Ele trouxe 60 mil índios escravizados, sabe? E você sabe onde era o centro de escravidão de indígenas no Brasil? São Paulo. Aliás, São Paulo foi fundado, né, pelo Nóbrega e o Anchieta, não foi para... Era para catequizar índios, e catequizar eles usavam os bandeirantes para trazer os caras à força, serem escravos, que era um centro de venda de escravos, serem escravos e catequizá-los. A gente vai chegar lá ainda, tá? Muito bem, gente. Mas ó, assistam, isso aqui é demais. Muito bem. Deixa eu ver se a gente... Ok, gente, o que eu tinha que comentar, na verdade, eu comentei sobre os 3 últimos dias, por isso que o assunto ficou um pouco mais prolongado hoje, e só deixá-los bem claros que as aulas as lições, né, de AutoCAD, eu estava fazendo de terça e sexta, vou fazer no sábado, no mesmo horário, 3 horas da tarde. E as nossas lives aí de Giro das 11, já citei antes, mas volto a citar, serão apenas de segunda a sexta-feira, para a gente poder ter um tempo útil para nos preparar para vocês e também nos instruir, né? Porque cada vez que eu comento alguma coisa aqui, eu tenho que ler, pelo menos, para não falar o contrário do que vocês vão assistir. Muito bem, gente. Muito obrigado pela atenção. Grande abraço. Até amanhã. Um bom almoço, uma boa tarde a todos. Tchau.